A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Eu gostaria de hoje aqui esclarecer o motivo pelo qual eu não coloquei as lições anteriores, a de número 9 em diante, pois estava com um familiar meu internado, minha mãe, e ela tem 83, e era necessário que um familiar acompanhasse no leito internada. E agora ela já está de alta. Eu agradeço as orações e a intercessão dos irmãos. E voltamos às nossas lições normais. Eu vou colocar uma a uma dessas que estão atrasadas para tentar acertá-las e para que os irmãos não fiquem sem o conteúdo. Que o Senhor possa nos abençoar. Continuo necessitando das orações dos irmãos. E agora vamos para a lição. Texto áureo, João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verdade prática. Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. Nós vamos ler em João 10, versículo 11 e 14. Em Tito 1, do versículo 7 ao 11. E 1 Pedro 5, do versículo 2 até o 4. João 10. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Tito 1. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com sã doutrina, como para convencer contradizentes. Porque há muitos desordenados, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Como objetivo geral, nós temos que refletir sobre a missão de um pastor. Como objetivos específicos, nós temos que confirmar o papel fundamental de Jesus como o sumo pastor, alencar as características de um verdadeiro pastor e conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas a administrações eclesiásticas e constantemente desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Irmão, ser pastor é um desafio, e é um desafio que poucos conseguem executar com excelência. Ser pastor é um dom que necessita não só de empenho espiritual, mas também físico, material e intelectual. O pastor, ele é um administrador, tanto espiritual como material, e ainda exerce função de psicólogo, porque através dele é que as pessoas se orientam, as pessoas acertam as suas vidas de acordo com o que estão vivendo. Então, a função de pastor não é uma função comum, é uma função que requer uma demanda muito grande daquele que se propôs a ficar nesse cargo. Voltemos à lição. O dia a dia pastoral
é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Irmãos, o ponto central da nossa lição, ela nos diz que o cuidado com o rebanho do Senhor caracteriza o ministério pastoral. Tópico 1. Jesus, o sumo pastor. Subtópico 1. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e o despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. Lucas 1, 32. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor de todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Veja bem, irmão, Jesus Cristo, quando ele veio na terra, ele implantou o seu ministério. Ele deixou exemplos a serem seguidos. O homem, ele não tinha condição. Com tantas mazelas carnais, ele não entendia a forma que este grande rei e sumo sacerdote gostaria que implantássemos o seu ministério aqui na terra. Os discípulos, acostumados com libertadores sanguinários, não entendiam este reino de amor. Subtópico 2. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10, 14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que, por amor, cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. João 10, 5 e 15. Veja bem, irmãos, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e elas conhecem o seu chamado. No campo, as ovelhas só obedecem ao chamado do seu pastor, porque elas o conhecem como aquele que protege e cuida com carinho. Se quisermos a confiança das nossas ovelhas, precisamos amá-las, precisamos cuidá-las, para que haja um relacionamento de confiança entre pastor e ovelha. E elas ouçam as nossas vozes pastorais e reconheçam que é alguém que está ali para cuidar, que está ali para fazer o bem a ela. E aí sim, ela voltará na direção do pastor que a chamou. Subtópico 3. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucro diário. Este é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João 10, 11. Aqui, diferente dos pastores que garantiam seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o mestre mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. João 10, 15. O pastor, ao ver um lobo ou raposa se aproximando do rebanho, toma a frente e enfrenta a ameaça para que nenhuma das ovelhas se perca. Quando o rebanho cresce, o pastor prospera. Quando o rebanho diminui, é sinal que as ovelhas não estão reconhecendo o pastor como bom. Só que Jesus, quando ele faz essa comparação, ele mostra que os pastores de ovelhas naturais, ovelhas animais, eles lutavam pelas ovelhas, mas com segundas intenções. Eles lutavam para que elas permanecessem vivas, porque aquilo ali era lucro financeiro para eles. Mas o Senhor, ele mostra que ele dá a sua vida pelas ovelhas sem querer nada em troca. Então nós temos que nos esmerar em copiar o bom pastor e entender que as ovelhas são mais importantes que nós temos no rebanho, porque é através dela
que nós vamos receber os nossos galardões quando a volta de Jesus, quando Jesus voltar e cobrará pelo sangue de cada uma que foi perdida. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. Isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, 2 até 4. Síntese do tópico 1. Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Síntese do tópico 1. Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida por elas. Tópico 2. As características do verdadeiro pastor. Subtópico 1. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Irmão, precisamos ficar atento a tudo que envolve o líder do rebanho de Cristo, pois ele prega bonito, mas não vive o que ele prega. Logo as ovelhas vão começar a fugir do seu chamado e procurar outros pastores, outros apriscos. Existem características que nos mostram o caráter do pastor. É como ele conduz a igreja, sua vida e a sua casa. Se ele conduz a sua igreja de uma forma diferente que ele conduz a sua casa, tem alguma coisa errada, porque a sua casa e a igreja são ovelhas do mesmo rebanho. Então precisamos ficar atento a esses tipos de sinais que nos mostram que alguns pastores, pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que a sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto, de simplicidade e mostrar-se esbanjador, de humildade e comportar-se com soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Subtópico 2. Exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3, afirma que o bispo não pode ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Existem líderes, irmãos, que se comportam de uma forma na frente da igreja e de outra forma na frente dos seus amigos do mundo. O caráter, ele é um só. Aquele que eu coloco diante do altar do Senhor é o que eu tenho que colocar diante daqueles que são infiéis, daqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Subtópico 3. Exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito, é o testemunho que toda família cristã deseja. Experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem de seu lar. Pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Precisamos entender, irmãos, que somos observados por todos, tanto na igreja, em casa e na rua. Sempre haverá um crítico para lhe apontar o dedo e perguntar se esta atitude condiz com o nosso cargo eclesiástico. Nós temos uma multidão de testemunhas que nos observa a cada dia. Às vezes nós nem percebemos que estamos sendo observados, mas nós estamos sim sendo observados.
Síntese do tópico 2. Do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e a toda a sua família. Subsídio didático. Prioridades na vida do pastor. Manter as prioridades em sua devida ordem é um dos maiores desafios que um pastor enfrenta. As muitas ocupações do pastorado constantemente pressionam os ministros a comprometer a oração, a vida devocional, a família e às vezes até o padrão moral exigido pela palavra de Deus. As prioridades do ministro do Evangelho devem estar nesta ordem: 1. Seu relacionamento com o Senhor. 2. Sua esposa e filhos. E 3. O seu ministério e trabalho. Acompanhe-me em alguns pontos de especial interesse no campo dessas 3 prioridades. Seu relacionamento com o Senhor. Sua vida devocional é absolutamente decisiva. Seu relacionamento com a esposa e filhos. Alguns ministros ficam tão ocupados que negligenciam as necessidades emocionais, alimentares e outras carências da família. A esposa e os filhos podem ficar ressentidos contra o ministério e mesmo contra Deus. Tudo porque o chefe da família falhou em suprir as necessidades básicas. Isso é trágico. Já faz tempo que determinei que não vou ganhar para o Senhor os filhos dos outros e perder o meu. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? A tarefa do pastor é cuidar da sã doutrina, refutar a heresia, ensinar a palavra de Deus, exercer a direção da igreja local, ser um exemplo da pureza e da sã doutrina, esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. Sua tarefa é assim descrita em Atos 20, 28 até 31. Salvaguardar a verdade apostólica e o rebanho de Deus contra as falsas doutrinas e os falsos mestres que surgem dentro da igreja. Tópico 3. Ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor, do grego poimen, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías 40, 11. Irmãos, uma das missões necessárias para o crescimento espiritual da igreja é haver alimento espiritual de boa qualidade, para que as ovelhas não necessitem buscar alimento em outros pastos. A palavra é fundamental, a palavra escrita, a palavra falada, a palavra de toda forma, ela é fundamental para a edificação da igreja e do ministério. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Subtópico 2. Uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para, além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Esta, sob os seus cuidados, a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Subtópico 3. O cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou a Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Ezequiel 34, 2. Exploravam o rebanho e não o poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito quanto à sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse a firme, a fiel palavra,
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, os quais convém tapar a boca. Tito 1, do versículo 9 ao 11. Síntese do tópico 3. A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos. Conclusão: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir a seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. 2 Pedro 3,18. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores e compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Chegamos ao fim da nossa lição e percebemos que essa missão, esse cargo e essa missão de pastor é algo que deve ser desejado por aqueles que realmente têm no seu coração a vontade de cuidar, a vontade de fazer o bem, sem que haja qualquer tipo de retorno, seja financeiro, seja por reconhecimento. Porque o bom pastor, ele vai atrás das suas ovelhas, mesmo aquelas mais rebeldes, para que ele possa curar as feridas delas e trazer ela de volta para o aprisco. Que possamos apoiar os nossos pastores no dia a dia, para que eles possam se tornar melhores pastores, que eles possam se tornar grandes, bons pastores em seus ministérios. Que o Senhor abençoe o nosso dia e que cada irmão possa orar um pelos outros e principalmente pelos pastores, que traz essa responsabilidade gigantesca que é conduzir o rebanho de Cristo aqui na terra. Que o Senhor abençoe e vos guarde. A paz do Senhor.